E aí pessoal, suave na nave. Bom, Matheus aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo. Como vocês podem ver aqui, eu tô em 19 de agosto do outro ano. Eu tinha gravado no caso de 2026, eu tinha gravado a minha playlist de determinantes em 2025, em julho, né? E ela tá bem completa, tipo, ela tá perfeitinha. No entanto, faltou algumas demonstrações de algumas coisas. Bom, o Teorema de Binet, eu não cheguei a pesquisar a demonstração. Não achei que seria útil, mas hoje em dia, atualmente, né, em 2026, quando eu fui fazer revisões dos conteúdos do ano passado que eu tinha estudado, entre eles determinantes, eu hoje em dia tenho uma compreensão um pouquinho maior de algumas demonstrações, e vale citar essa daqui, que é a do Teorema de Jacobi, mas que antes você tem que entender o que seria a combinação linear de filas, que eu expliquei muito mal quando eu fiz esse vídeo daqui, né? Eu apresentei a propriedade de Jacobi, não me aprofundei em que seria a combinação linear de filas, visto que é combinação linear, e esse é um assunto tratado exclusivamente não, mas muito, muito citado em geometria analítica. Então eu não quis trazer esse conteúdo, não achei que seria útil. Eu acho que seria útil apenas você saber que existe esse teorema de Jacobi, saber utilizar ele, que é basicamente aplicar. E me lembro que no final do vídeo eu fiz uma revisão das propriedades de todos os determinantes aqui. Bom, esse vídeo aqui vai ser combinação linear de filas. Eu vou adicionar lá na playlist. Então, para quem tá vendo esse vídeo agora, saiba, tem uma playlist inteira de determinantes e de matrizes, tá? Aí você tem que ir lá. É só você ir aqui no meu canal e procurar em playlist, você vai achar. Então, como que eu vou proceder aqui? Primeiro a gente vai começar determinando exatamente aqui, ó, que seria a combinação linear de filas, né? Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai sempre em matemática, a gente gosta de generalizar a ideia. Muitas vezes a gente começa generalizando a ideia, para você pegar a ideia geral, a gente mostra um exemplo e você tenta correlacionar com a generalização. Em outras vezes fica muito mais fácil a gente dar um exemplo e a gente generalizar depois do exemplo, o que fica mais até intuitivo, não? A gente pega um caso isolado e tenta generalizar, o que eu acho muito mais sentido. Enfim, mas aqui eu vou começar te dando a generalização, mas a gente vai pegar um exemplo e vai correlacionar com a generalização, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que construir o nosso enunciado. O que significa o enunciado? O enunciado é uma pessoa como ela estivesse te dando dados. Ou seja, ela vai determinar o que você tem na sua mão para trabalhar, basicamente. O que você tem à sua disposição, né? Então, a primeira coisa que eu vou te dar, obviamente, é uma matriz, né? Se eu vou falar combinação linear de filas, que é um assunto para matrizes, então eu tenho que te dar alguma matriz. E ela tem que ser quadrada. Por que ela tem que ser quadrada? Porque estamos falando de determinantes, né? Viremos trabalhar com determinantes. E a gente sabe o quê? Que determinantes só ocorrem em matrizes quadradas. E por que isso, Matheus? Porque basicamente é assim a definição. A definição ela fala que a determinante nada mais é do que o correlacionar uma matriz, associar uma matriz a um determinado número. E essa matriz ela tem que ser necessariamente quadrada, tá bom? Então bora lá. Ou seja, A aqui é qualquer matriz, seja uma matriz quadrada. De ordem N. Por que ordem N? Poderia ser ordem M, A, B, C. Eu coloquei ordem N para generalizar, porque a letra N é mais utilizável, né? É a que a gente mais utiliza. E aqui eu vou determinar essa matriz. A gente vai representar ela pelo elemento IJ, né? Porque a gente identifica os elementos de uma matriz a partir do seu índice de linha e índice de coluna. E vou colocar aqui N por N para reforçar a ideia que é uma matriz quadrada de ordem N. Ou seja, ela tem N linhas e N colunas, que é basicamente C quadrada, né? O mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Bom, então eu te dei essa matriz, beleza. E agora, Matheus? Agora a gente vai observar melhor dentro dessa matriz, para a gente tentar entender o que seria uma combinação linear, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou representar essa matriz A aqui e vou representar ela de uma forma bem grandinha, tá? Como pode perceber, eu vou representar vários elementos aqui. Na verdade, vou representar vários elementos.
No livro que eu utilizo, o livro que eu estou utilizando como fundamento teórico é o Aref, tá, galera? É um livro muito bom, são uma coleção de livros muito bom, você acha na internet e também você pode comprar, né? Porque achar na internet traz pirataria, mas enfim, Brasil não ajuda muito, né? Então, bora lá, o primeiro elemento aqui, então o primeiro é o elemento A11, né? Primeira linha, primeira coluna e assim por diante. Aí eu vou colocar até um A13 e colocar 3 pontos para indicar continuidade, certo? E essa aqui é a primeira linha. E a gente vai... Eu vou colocar 3 pontos aqui para indicar continuidade. Por quê? Porque eu vou escolher linhas específicas. Você vai entender. Você vai entender o que seria combinação linear, tá bom? Então, vamos ver. Vamos dizer que nesta matriz A, você concorda comigo que a gente possui diferentes tipos de linha, aí vai ter várias linhas, e a gente pode designar qualquer linhas para essa matriz A, já que ela é generalizada. Então, nessa matriz A, consideremos, bom, ela tem, no caso, n colunas, n linhas. Vamos considerar uma quantidade total de linhas e colunas. Ou colunas, tá? É linha ou coluna. No caso, eu vou escolher linha, porque é o que eu tô acostumado. Consideremos L1, L2, L3, até LK linhas. Tá bom? É assim mais ou menos que o livro procede, né? Aí, o que acontece? O que seria considerar essas L1, L2, L3 e LK linhas? Nada mais é do que a ordem dessas linhas. Por exemplo, eu vou estar aqui indicando continuidade. Você concorda que eu vou chegar em uma linha genérica, uma linha qualquer, que está entre uma linha qualquer, L aqui é a linha que eu vou escolher, porque você concorda comigo, calma aí, que todo elemento AJ, o I aqui, que é o índice de linhas, ele é um número entre 1, porque o menor número possível de linhas é 1, que é o primeiro elemento, né? Primeira linha. E N, que é o número máximo de linhas, visto que a matriz tem uma ordem quadrada, logo N por N. Então, I pode assumir qualquer valor aqui, esse índice. Então, eu posso escolher qualquer linha para I, desde que esteja entre 1 e N. Nesse caso, eu estou estou aqui falando que existe uma linha L1 nisso daqui, L1. Então, aqui é o número de linhas. E como eu representei aqui na primeira coluna, eu vou colocar esse 1 para não confundir um pouco mais para cima, tá bom? Aí vai ficar AL1, 1. Aqui vai ficar AL2, porque é a mesma linha. É o elemento da segunda coluna. AL3 é o elemento da terceira coluna. E assim por diante, tá bom? Ou seja, ALN, que é a última, tem N colunas, né? Então essa linha aqui vai até... Aliás, viajei, perdão. L1 aqui ainda, porque é a mesma linha, né? Eu viajei, perdão, pessoal, perdão. L1, e aqui é a enésima coluna. Me perdoe, eu viajei. E aqui a gente vai dando continuidade, tá? E a gente vai escolher outras linhas. Para indicar continuidade. Como eu disse pra vocês, né? Eu vou escolher aqui, para escolher a L2, que já tá logo embaixo. Pode ser, sendo que a L2 não necessariamente tem que ser a próxima linha de L1. É meio que intuitivo isso, né? A gente pensar, mas não, L2 é qualquer índice de linha. Então eu vou escolher aqui a L2 agora. A L2 é o elemento 1, a L2 é o elemento 2, a L2 é o elemento da terceira coluna, e assim por diante, a L2N. Então você entendeu qual é o ponto, né? 3 pontos agora, e aqui é a última linha, ou seja, é a enésima linha. A N2, a N3, assim por diante até o elemento ANN, que é o último elemento. Tá bom? Então aqui está a nossa matriz A, né? Uma representação dela. Então observe que aqui eu tenho então uma L1ésima linha, né? L1ésima linha. Eu tenho aqui uma L2ésima linha. E aqui eu tenho a enésima linha, que é a última linha. Enésima linha.
Agora o que a gente vai fazer? Imagine, agora sou eu que tô te dando esse... Lembrando que tudo isso aqui é enunciado, eu que tô te dando essas coisas, tá? Eu tenho que falar pra ti que... aliás, isso aqui é mais intuitivo, a gente pode falar. Por quê? Porque, obviamente, numa matriz de ordem N, pode existir quaisquer linhas entre 1 e N. Então, eu te dei essas linhas aqui para tu ter noção. Mas numa prova, tu tem, sei lá, uma matriz 3x3. E tu tem qual é a lei de formação dela. Aí tu monta ela lá. Tu sabe todos os elementos dela. Então, obviamente, tu vai ter 3 linhas, 3 colunas, né? Então, não pode existir uma quarta linha ou algo do tipo. Um índice maior, né? Então, é meio óbvio isso. Então, não necessariamente ele vai te dar isso, né? Mas ele vai sempre te dar uma matriz. Esse que é o ponto. Aí o que acontece? A gente vai entender mais ou menos o que é combinação linear agora. Imagine, agora eu que estou te dando isso, que a gente tem um conjunto de números. O conjunto de números. E que números seriam esses? Que conjunto de números seria esse? Conjunto de números. E aqui, por ser um conjunto, eu vou indicar entre chaves, né? Aqui é chaves. E já aqui é uma enumeração de elementos. E eu vou enumerar esses elementos, como x1, x2, assim por diante, ou se a ideia é contínua, até xn. Por quê? Porque observe que a quantidade de conjuntos, a quantidade de elementos desse meu conjunto x, posso falar que isso aqui é um conjunto x, ele tem que coincidir exatamente com o índice, a ordem do índice dessa matriz. Aí, como é quadrada, ela vai ter, né, n linhas, n colunas. É isso que eu quero dizer. E a gente fala que esse conjunto de números x1, x2 até xn é uma combinação linear. É uma combinação linear. Aí nesse caso, aqui eu tenho até L e K linhas, né? Eu vou ter a L1, a L2, a L e K e vai chegar na última linha. Então eu tenho uma quantidade total de quanto? K linhas, né? K linhas. É a quantidade total que eu coloquei aqui, né? É uma combinação linear das K linhas quando ocorrer isso aqui, ó. Quando ocorrer. Então, bora lá. Vocês vão ver agora qual é a ideia. Quando a gente fala que esse conjunto de números é uma combinação linear, quando ocorrer a seguinte coisa. Você tiver x1, que é esse primeiro número, ele for uma constante qualquer, ou seja, esse C1, C2 até CI, pertencente aos reais, tá? É basicamente constantes. Quando você tiver uma constante multiplicada pelo elemento AL1 da primeira coluna, você tiver um elemento x2, tu vai perceber agora a seguinte coisa. Aí tu tem um elemento, tu tem uma constante C1, é a mesma, você indica aqui como se fosse a mesma constante, mas não é necessariamente a mesma constante. Eu tô falando que cada número desse x1, x2 que eu coloco aqui, até xn, né? Você vai perceber que eu vou até xn aqui, ó. Até xn. A ideia é que todos esses números, eles tenham C1, né? Eles têm um C1 repetido. Ou seja, é uma constante genérica para cada linha. Ou seja, cada linha vai ter C1, C2 até CK. Já que são K combinações lineares que eu vou fazer. Tá bom? Então, bora lá. Aqui, a L1 mais. Como é a primeira, é a L, primeira esma linha que eu tô fazendo aqui, aí eu vou repetir esses dados. C2, aí tu vai ter o que? AL2, primeira coluna, e assim por diante. Então observe aqui a CK, né? CK, AL, K, aí enésima, enésima não, primeira coluna. Observe que combinação linear é o que, galera? Combinação linear de fila. Eu tenho a primeira... Bora focar nesse x1 para a gente entender a formação das outras, que as outras seguem o mesmo padrão. Se eu pego aqui, o que seria uma combinação linear? Seria eu pegar um conjunto de números, aí nesse caso eu tenho um x1, bora dizer que eu só tenho uma combinação linear, e esse x1,
ele é todo número que seja obtido pelo quê? Eu pegar uma constante, um número qualquer, e multiplicar pela minha linha. Por exemplo, aqui eu tenho a minha L primeira ésima, L primeira ésima linha, né? Essa é L1. Você concorda que se eu pegar toda essa linha e multiplicar por uma constante distinta, multipliquei, por exemplo, por C1, C2, C3, até Cn, né? Ele não vai até N colunas aqui, então até Cn. Então observe que é exatamente isso, C1 vezes o elemento da primeira, o elemento AL1 da primeira coluna, AL1 da segunda coluna, e você vai perceber isso daqui. Aí você vai procurar o AL1 da segunda coluna. Você vai ver que ele não tá. Ou seja, ele varia em linha. Ou seja, essa combinação linear, o AL2 ele vai vir para cá, ó. Você vai perceber que esses elementos eles vão variando em linha de forma... em linha não. Em coluna, quer dizer, de forma de escadinha, né? Como a gente fosse falar aqui, ó. Esse elemento aqui seria o AL2. Aliás, seria o AL2, né? O AL2 aqui. Não, isso aqui tá errado. Ele varia em coluna. É isso, perdão. Ele varia em coluna, exatamente em escadinha. Perdão, eu sempre troco as palavras. Ou seja, aqui seria AL1, 2. Pronto. Aqui C1, AL1 e aqui N, né? Porque eu vou ter N elementos aqui na linha. Ou seja, a linha a gente meio que pega ela e multiplica por constantes, sendo que a gente deixa de forma vertical, ou seja, como a gente estivesse cofatorando a linha, né? A gente faz meio que a matriz transposta dessa linha. A gente pode pensar assim, eu escolho a minha linha e eu vou escrever ela de forma vertical, ou seja, eu vou cofatorar. Não é cofatorar, né? Eu vou transpor a minha linha. Ou seja, como eu estivesse pegando uma matriz linha e fazendo a transposta dela. Ou seja, eles vão variar em coluna aqui para cada x1 até xn. E eles variam em linha no mesmo elemento. Aqui, ó, porque tu pode fazer com o elemento AL2, AL1, 3, ALN e assim por diante. Ou seja, aqui vai ser C2, AL2, segunda coluna. E assim por diante, tá, gente? Assim por diante, cara. Aí tu vai ter K aqui, tu vai ter 2 aqui, fica na mesma coluna, tem 1 aqui, tá? E assim você vai fazendo, tá? Ou seja, vai ficar pá. Deixa eu coisa aqui, ó. Aí vai ficar C2, AL2N, né? E assim por diante, tá bom, pessoal? Até CN, CK, né? Verdade. CK, AL, KN. Tá bom. Bora ver um exemplo agora, como ficaria isso para você entender melhor, para não ficar bugando a mente. Que realmente isso aqui é bugante, quando você vê assim, chega a dar um susto. E também eu não achei que ele é tão legal. Mas você vai entender que é uma besteirinha, é algo que você pega bem rápido. Vou tomar uma água aqui. Você vai perceber que eu dei um cortezinho porque eu fui procurar algum exemplo legal, mas não achei nenhum exemplo no livro legal do assunto. Por quê? Os exemplos que ele dá são exemplos bons, mas não é o ponto que eu queria chegar com essa combinação linear de filas, né? Eu queria apresentar a combinação linear de filas para vocês e dar continuidade da definição, sendo que eu queria mostrar esse exemplo aqui para vocês sem necessariamente ele te dar a matriz já feita. Porque o que acontece? Essa matriz aqui que eu tô colocando de exemplo, ele já colocou a combinação linear lá, tá bom? Ele já colocou a combinação linear lá. Então, eu tentei ficar pensando assim pra ver se eu achava outro exemplo, mas não achei. Então, eu vou ter que criar um exemplo da minha cabeça. Primeiro, esse exemplo aqui que eu peguei aqui da matriz A, é uma matriz que já está
com a combinação linear aplicada. Aliás, está sem a combinação linear aplicada, mas que uma linha já é a combinação linear da outra, na real, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou tirar da cachola mesmo, que seria essa combinação linear para vocês. Mas é bem simples, vocês vão entender. Primeiro, eu tenho uma matriz aqui, ela é quadrada, observe isso. Beleza, então é uma matriz quadrada, aqui é uma ordem 3×3. Então, o máximo de conjunto de números de combinações lineares que nós podemos fazer é 3, até porque essas combinações lineares, elas podem ser feitas tanto como colunas ou linhas, lembra disso. Nesse caso aqui eu coloquei linhas, mas pode ser colunas também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, colunas. Pode ser realizada a combinação linear por colunas. A diferença é o quê? E se você for colocar colunas, como você observa, aqui a gente avança em linhas, já que a gente escolheu linhas. Se for colunas, aqui tem que avançar em colunas e avançar em linha para baixo, ou seja, tipo o processo inverso, né? Mas é bem simples, olha só. Olha como é feita uma combinação linear. A gente tem aqui, a gente dispõe da linha número 1, linha número 2, linha número 3. A gente dispõe da coluna número 1, K2, K3. Eu vou ordenar as colunas assim, dessa forma, tá? Cada uma, respectivamente, representa aqui a ordenação da matriz A e J, de ordem 3×3. Então, o que seria essa combinação linear? Vamos supor que eu escolha a linha número 2. E essa linha número 2, eu vou adicioná-la, por exemplo, a linha número 3. Vou adicionar a linha número 2 à linha número 3. E por fim... Não vai ficar legal. Definitivamente não vai ficar legal, cara. Poxa. Vai. Bora fazer assim mesmo, não tem problema não. Eu vou escolher primeiro, esses números aqui a gente sabe que eles vão ser como? x1, por exemplo. Vai ser de acordo com o número de constantes que a gente tenha. Bora supor aqui, nesse caso, eu vou supor apenas duas constantes. Ou seja, eu vou dizer que K1, aliás, K1 eu utilizei ele como coluna, né? Então, C1 é igual a, sei lá, 2 e C2 é igual a 4, tá bom? Então, olha só que é uma combinação linear. x1 é um número que eu vou colocar aqui C1, que é 2, e eu vou escolher a linha número 2, a L2. Então, aqui vem a L2, primeiro elemento da linha 2. Então, nesse caso, 2, que é esse elemento aqui. Agora, eu vou escolher uma outra constante, que é 4 nesse caso. Ou seja, eu vou dizer que C3 é igual a C4, que vai até Cn igual a 0, tá? Eu só escolhi que eu tenho essas constantes, ou seja, é uma combinação linear com duas constantes. Não necessariamente tem que ter n constantes, tá? Isso aqui é um valor numérico, é um valor qualquer. E nesse caso, 4, aqui vem qual elemento? Vem o elemento da... Lembra, a gente está em linha, a gente está escolhendo linha, então a gente vai variar em linha, ou seja, aqui vai ser a segunda linha, né? Vai variar em linha. Aliás, eu escolhi a linha 2, né? Se eu escolher a linha 2, eu tenho que escolher uma terceira linha, né? Aqui no caso vai ser a L3, perdão. A L3 é o elemento da primeira coluna, ou seja, dentro da linha 3 seria o primeiro elemento dela, que seria 5. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 4 mais 20, né? 24. Agora, x2, olha, 2 vezes, aí 4 vezes. x3, 2 vezes um elemento, mais 4 vezes um elemento, e vai resultar tudo isso aqui na combinação linear. Em 3 números quaisquer, né? E a gente vai entender o que seria a combinação linear agora. Aí, nesse caso aqui, como ele vai variar, é sempre o elemento da mesma linha, mas varia em coluna. Então, aqui vai ser o 3, que é esse elemento, e aqui vai ser o 0. E aqui, para fazer mais rápido, 7 e o 2, né? Agora, bora calcular. 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 7, 28, 28 mais 6, 34. Então, observe agora. A gente obteve esses números.
Ou seja, esses números é uma combinação linear da segunda e da terceira linha. Por quê? Porque são números que podem ser obtidos multiplicando, respectivamente, certas constantes, quaisquer números, pela linha, certo? E a gente obter esses elementos. Agora, o que seria dizer que uma linha é a combinação linear de outra? É eu pegar esses elementos e adicionar a linha que eu quero. Nesse caso, eu vou somar essa combinação linear à primeira linha. E eu vou obter essa seguinte matriz. Aí tem que ser respectivamente, tá? x1 tem que ser adicionado ao elemento a em 1, x2 tem que ser adicionado ao elemento a e 2, ou seja, esses elementos aqui são adicionados conforme sua coluna, tá bom? Ou seja, elementos da linha, mas em forma ordenada, né? Então eu vou ter 24 mais 4 dá 8, 2 mais 34 dá 36 e 8 mais 1 que dá 9. E a gente repete a linha 2 e a linha 3. Então, essa matriz aqui que a gente obteve, a gente diz que é uma combinação linear exatamente da linha 2 com a linha 3. E a gente adicionou os elementos à linha número 1, tá? Meio confuso, né? Você fala assim, poxa, bem complicadozinho. Tipo, qual seria a utilidade disso na minha vida? E como que eu desbugo? Gente, à primeira vista é difícil mesmo, tá? Pelo menos ter essa mania de... Caraca, velho, de fazer isso é difícil. Claro que fica mais fácil sabendo que você já sabe que é pegar a linha, se estiver fazendo combinação linear de linha, você pega a linha e transpõe como fosse coluna. E utiliza as constantes, ou seja, de acordo com a quantidade constante, é a quantidade de elementos que você tem para cada número que você vai utilizar na combinação linear. E você fala assim, caraca, é estranho, mas sabe por que é estranho? Porque é o comando da questão, são exemplos dados na questão. Agora, se fosse um exercício, você entenderia melhor como é. Então a gente vai fazer isso, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? É que, se você perceber, o que a gente fez é a seguinte coisa. A gente adicionou, ou seja, se a gente substituir, caso a gente vai adicionar essa parte aqui, a parte generalizada, e a gente vai ver um exercício mesmo, tá? E você vai entender que isso aqui vai ser, vai ficar moleza. Prometo pra vocês, isso aqui só é difícil no iniciozinho, mas não precisa se assustar não. Se substituir, nesse caso eu escolhi o quê? Eu que escolho qual linha eu vou adicionar aqueles elementos, x1, x2. Nesse caso, para generalizar a ideia, eu vou escolher aqui a iésima linha, tá? Se substituir, por exemplo, a iésima linha, mas você que escolhe que linha você vai adicionar aqueles elementos, tá? Se substituirmos a iésima linha de A, o que seria a iésima linha de A? Seria a em 1, a em 2, a em 3, assim por diante até a em N, né? Então, é como se fosse uma iésima linha aqui. Uma iésima linha é uma linha aí qualquer. Diremos que, se a gente substituir essa linha por a seguinte, diremos que se adicionou a iésima linha a uma combinação linear das outras linhas. Uma combinação linear de outras linhas. Ao realizar ordenamente a substituição. E que substituição é essa? O primeiro elemento eu vou modificar para esse elemento a em 1 mais x1, a em 2 mais x2. Então você observa que a ordem é basicamente eu estou escolhendo uma linha qualquer e estou adicionando aqueles números que a gente obteve daquela forma específica. É bem simples, né, gente? Quer dizer, é complicado quando a gente vê assim, essa forma, mas a gente vai entender qual é a real utilidade quando a gente pegar um exercício
que eu vou pegar agora, né? Tô indo buscar esse exercício aqui para vocês entenderem. Então vai demorar um pouquinho daqui que eu acho. Mas eu tô procurando aqui na página. O problema é que não dá nem pra saber, porque, cara, é meio difícil, demora muito pra eu buscar esses exercícios aqui. O Aref ele não trabalha, já coloca no exercício, né? É bem chatinho. Mas vocês vão entender. Eu vou ter que ficar pegando exercício na minha cabeça. Bora pegar uma matriz. Bora pegar... Bora pegar essa matriz A que ele colocou aqui. Pegar os exemplos dele mesmo. E a gente vai trabalhar. Olha só. Essa matriz A também, sempre de ordem quadrada. Ou seja, no máximo a gente vai ter números x1, x2, x3. Gente, na prática, o que a gente vai fazer é que a gente mesmo vai realizar a combinação linear. A gente vai escolher quem é esse C1, a gente vai escolher quem é esse C2, se vai ter um C3, C4 ou um CN. A gente que vai escolher, entendeu, gente? Então, na prática, o que a gente vai fazer? O livro ele não vai nos dar um C1. A gente vai querer algum objetivo. Por exemplo, eu tenho essa matriz A. Bora supor que eu quero obter a seguinte coisa. Eu quero obter essa matriz A' aqui. É uma matriz qualquer, é uma matriz A' qualquer, diferente da matriz A. Essa A' é só para indicar que é outra matriz. E que eu quero obter o quê? Olha só, bora supor que eu quero que essa primeira linha seja multiplicada por 2, por exemplo, né? Então, vai ficar 2, 4, 6, né? E aqui não vai se alterar. Então, olha só, tem algum jeito, por combinação linear, da gente chegar nessa matriz A'? Essa é a pergunta. Então, é assim, entendeu? Que a gente vai querer trabalhar. Então, será que tem? Bora parar pra pensar. O máximo de números que eu posso obter é x1, x2, x3. Você concorda comigo que eu posso escolher quaisquer valores para essas constantes, não é mesmo? Então, bora supor que eu escolha que o meu valor C1 aqui, a gente sabe que ele vai ser aplicado à linha que a gente quer. Bora supor a seguinte coisa. Eu sei que isso aqui eu tenho linha 1, linha 2, linha 3, né? Vamos fazer a seguinte coisa. Eu quero aplicar essa combinação linear sobre a linha 1. Então eu vou escolher a linha 1 aqui. Então aqui é o primeiro elemento da linha 1. Aqui tem que ser o segundo elemento da linha 2. Aqui o terceiro elemento da linha 1. Da linha 1, né? Perdão. Linha 1. Então, olha só. O que a gente está fazendo? Deve existir um C2? Não precisa, né? Não precisa existir um C2. Porque a gente só está trabalhando sobre a linha 1, a combinação linear. Então, a pergunta é, se eu quero obter esse 2, basta eu substituir esse 2 no lugar de x1. Eu vou ter C1 vezes AL1, 1. Então, 1 aqui. Então, observe que o valor que eu preciso para transformar... Sendo que a gente vai adicionar, né? Agora que eu me liguei, que a gente vai adicionar essa linha. A gente vai adicionar essa linha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse elemento AL1 aqui da primeira coluna, esse primeiro elemento aqui, ou seja, para você que não entendeu, linha número 1, então AL1, primeira coluna, ou seja, primeiro elemento da linha 1, segundo elemento da linha 1, terceiro elemento da linha 1. Se eu quero, o que eu vou fazer? A combinação linear é eu pegar esse elemento original, eu adicionar a esse número e eu resulto nesse outro número, nesse caso 2, que é o elemento que eu quero dessa matriz. Então, observe a seguinte coisa. Quem é x1? x1 é C1 AL1, 1, igual a 2. Então, eu posso colocar AL1, 1 em evidência. E você vai ter o quê? Você sabe qual é o valor de AL1, 1? Sei, é 1. Então, observe que C1 basta ser igual a 1. Então, eu determinei quem é C1. É 1.
A1, 2, eu tudo tenho aqui, que seria 1, 2 e 3. Então, para eu, basicamente, dobrar essa minha linha, basta exatamente que essa matriz A', todos os elementos dela vai ser obtido adicionando aqui a linha. Por exemplo, eu vou realizar a combinação linear em cima da linha da seguinte forma. A linha 2 e a linha 3 não se alteram, porque eu não faço combinação linear com elas, eu não mexo com elas, e eu estou aplicando combinação linear da linha 1 em cima da linha 1. Então, a gente pode aplicar uma combinação linear basicamente em cima da linha, da mesma linha? Pode, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui vai ser de forma ordenada. AL1 mais X1, ou seja, o meu primeiro número com a linha que eu quero substituir. Nesse caso, a linha que eu quero substituir é a linha 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E 3 mais 3, 6. Então, observe que essa matriz A', ela pode ser obtida por meio de uma combinação linear da linha número 1 com a constante C1 igual a 2. Então, sim, isso aqui é uma combinação linear também. Então, observe que é assim que a gente vai querer, na prática, realizar essa combinação linear. Isso aqui são chamadas de operações elementares de linhas, pessoais, ou colunas, porque as propriedades são as mesmas. E por que isso aqui é extremamente importante? É bugante agora? É. Não faz sentido para ti algumas coisas? Não. Eu tô tentando esclarecer uma coisa que parece ser algo meio chato? Sim. Mas o ponto é, quando a gente tiver um pouquinho mais ali no Teorema de Jacobi, a gente vai ver que isso aqui vai ser muito bom, porque, cara, vai ser muito fácil, vai ficar muito fácil, e tu não vai ter que ficar retornando essa bosta aqui de definição, de o que você tá fazendo, né? Claro que isso aqui é fácil de escrever. Gente, isso aqui é fácil de escrever quando você tem uma álgebra já, tipo, já meio óbvia. É a mesma coisa, se eu tô pegando um número 1 mais 1, o que você está fazendo? Eu posso pegar um x, que é um número genérico, e falar que é igual a 1. Então, o que eu estou fazendo é x mais x, que é igual a 2x, por exemplo. E isso equivale para x igual a 1. Então, tipo, trocar número por letra é algo algébrico. Você aprende a utilizar isso. Você aprende a entender o que está escrito. Então, isso aqui é bem simples. À primeira vista, assusta. Você não vê utilidade, vê algo meio chato e você acha que, poxa, você tem que fazer várias coisas, mas não tem. Eu vou te mostrar o porquê, tá? Então esse vídeo acaba por aqui. Isso aqui é só para apresentar o que seria a combinação linear de filas. Parece ser algo difícil, mas não é. E eu vou mostrar para você. Então aqui, a primeira coisa, apresentei vocês a combinação linear de filas. A gente no próximo vídeo vai demonstrar a propriedade P9, por isso que eu tô ensinando isso aqui para vocês. E a propriedade P9 e o teorema de Jacobi vão ser muito úteis. E quando eu for para um exemplo desse teorema de Jacobi, vocês vão falar: caraca, velho, faz todo sentido. Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.